a respeito de quem vai ser o campeão brasileiro. Claro que não dá para cravar nada ainda, tá muito embolado. O Flamengo acabou dando uma oscilada ali em jogos que não deveria, mas o Flamengo veio de uma sequência difícil também, né, o que acabou ali fazendo com que ele perdesse alguns pontos e embolasse o campeonato. Mas o Flamengo tá aí na briga, tem confronto direto aí, né? Logo depois dessa rodada, na próxima, Flamengo e Palmeiras, que pode definir muita coisa aí. Então o Flamengo busca aí essa vitória para cima do Botafogo para chegar em pé de igualdade lá no confronto contra o Palmeiras. Vou soltar aqui o vídeo, vamos estar reagindo Agora junto, não pessoal tem aí mais do Galvão e Amigos, e depois eu volto com mais notícias do Mengão, tá bom? Vamos lá pro vídeo. No sábado e não teve rodada no domingo. Então, o Palmeiras tem 58 pontos, o Flamengo tem 55 pontos e o Cruzeiro tem 52 pontos. E não tem mais aquela diferença de 2 jogos. Não, tem uma diferença de um jogo. Tem uma diferença de um jogo, não tem mais. Porque era um jogo pro Flamengo e 2 jogos pro Palmeiras. Não, tem um jogo de diferença pro Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo a mais. Então, Casa, é isso que eu tô dizendo. O Cruzeiro tinha uma diferença de um jogo pro Flamengo e de 2 jogos pro Palmeiras. Agora ele tem uma diferença de um jogo pro Flamengo e de um jogo pro Palmeiras. Sim. Então a situação fica mais difícil por isso, apesar de ele estar 6 pontos atrás do Palmeiras e um jogo a mais. O Flamengo pode, por exemplo, no confronto direto, igualar os 58 pontos. Aí depois tem que ver o que acontece, porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. Só que antes do confronto direto, tem Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque e Flamengo e Botafogo. Nós vamos para as próximas Botafogo e Flamengo. Quer ver? Aí nós temos... Eu sou encantado com o Mirassol. Ganharam de novo, tá lá. Eles estão nesse momento direto na Libertadores, na fase de grupos, cara. Na fase de grupos, eles vieram da Série C para a Série D, da para C, para 2 anos da B, da C para B. Então aí com 46 pontos, já abriram 3 pontos, que veja que é o mesmo número de jogos para o Botafogo. Abriram 3 pontos reais para cima do Botafogo e abriram 3 pontos para cima do Bahia, mas o Bahia tem um jogo a menos, pode ter os mesmos 27, pode chegar nos mesmos 46 pontos do Mirassol, mas me encanta. E depois vem 2 times fortes, que fazendo um belo campeonato, e se esperando disso, Botafogo e Bahia. Nesse momento, seriam esses 6, 4 indo direto para a fase de grupo e 2 indo para a pré-eliminatória da Libertadores. Nesse momento seria esse. Qual é a próxima rodada? Umas 2 próximas rodadas. Então agora, o Palmeiras joga em casa com o Bragantino. E o Flamengo joga fora, mas é no Rio de Janeiro, mas é no estádio Newton Santos, é gramado sintético, faz diferença. O Flamengo joga com o Botafogo. Depois, na sequência, o Palmeiras vai ao Maracanã, vai ter 75 mil pessoas no Maracanã. O Palmeiras vai ao Maracanã para o confronto Palmeiras e Flamengo. Se partirmos do princípio que se mantém a diferença, esse jogo é fundamental no confronto, é já um jogo de 6 pontos. Então o Palmeiras, o Flamengo joga em casa. Vamos vir para cá para o Cruzeiro? O Cruzeiro agora volta para o campeonato no clássico contra o Galo, jogando na Arena do Galo, que também é sintético, que também é gramado sintético. E é um jogo daqueles para arrepiar. E depois joga em casa com o Fortaleza, que deu uma melhorada, mas ainda está lá na zona do rebaixamento. Vocês olhando tudo isso, não quero que ninguém diga quem vai ser campeão, porque é impossível. É impossível dizer quem vai ser campeão. Eu acho que será um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Quem quer falar, por favor. Eu acho que o Palmeiras aumenta a diferença no meio de semana. Como é que é? Eu acho que o Palmeiras vai aumentar a diferença para o Flamengo no meio da semana. Eu acho que Flamengo e Botafogo, a tendência é um empate. E o Palmeiras joga em casa com o Bragantino, a tendência é o Palmeiras vencer. Aí aumentaria para 5 pontos. 5 pontos. Porque o Flamengo já chegou até em cima do Palmeiras há 3 rodadas atrás. 5 pontos e 3 vitórias. aí com 3 vitórias. Mas... Não, estou falando da tendência, hein? Não estou falando que isso vai acontecer. Esse campeonato não está dando para adivinhar nada, quem joga em casa, quem joga fora. Como é que vocês veem no campeonato? Eu acho que, assim, olhando, analisando, eu vejo o Palmeiras mais dentro da competição do que o Flamengo. O Palmeiras vive muito mais a competição, joga mais com mais intensidade, joga mais dentro da competição, joga os jogos decisivos mais importantes, joga dentro da competição. Eu acho que o Flamengo, nesses 5 últimos rodadas aqui, não foi o Flamengo que vinha
como estava lá atrás. Caída. Deu uma caída e o Flamengo não está com a mesma disposição do Palmeiras para identificar os jogos decisivos. E o Palmeiras identificou, atropelou o Juventude, porque eu não posso perder ponto para esse time aqui. E se o Bragantino, como está jogando em casa, ele botar o Palmeiras, não tem como segurar. Como é que você vê com a tua experiência técnica do Flamengo que você já foi? Nesse momento, a relação da torcida com o técnico, que talvez não esteja escalando os jogadores que a torcida estivesse querendo não que ele é questão da torcida, não. Eu acho que o Felipe Luiz é o seguinte, ele não conseguiu ainda, pela juventude dele, é muito bom, vai ser muito bom, não sei se para o Brasil ou para a Europa, que é a cabeça dele, né? É dele definir, quando você tem uma competição, os jogos importantes, você não pode abrir mão de jogador que decide jogos, cara. Independente de estar cansado, o cara decide jogo. Então, você não pode... O que está é o seguinte, você não pode ter no banco um time que faz mais gol do que está jogando. Tem alguma coisa que está equivocada tá falando, aí. Cara, que Quanto decide... mais jogadores eu tenho dentro de uma equipe que bota a bola para dentro, é muito melhor. Porque você sabe que passa por um, passa por outro, mas alguém bota a bola para dentro. E ele está abrindo mão por causa que ele quer montar o esquema, que ele contratou os jogadores, sei lá, e os caras não estão rendendo, e não é aqueles jogadores que botam a bola para dentro. Então o Pedro bota a bola para dentro. Bruno Henrique bota a bola pra dentro, entendeu? Os outros, você contratou por 10 milhões, por 15 milhões, 20... mas o cara não tá conseguindo ser aquilo que esperava que ia ser. Ele dá explicações táticas, por exemplo, que como ele sabia que o time viria para cima dele, fazer a marcação alta, ele teria que trazer o time atrás, teria que ter velocidade, então não era o momento do Pedro para ter essa partida de velocidade. Entrou depois do jogo. Ele entende de futebol. Mas o Pedro tem diversas alternativas para fazer gol, cara. É um cara que, se a bola chegar no meio da área, o zagueiro fica desesperado, porque ele pode virar para a esquerda, para a direita, cabecear. Ele tem uma virtude que os outros não têm, sabe o que é? Exatamente. Ele é um centroavante que os caras acham ele, porque centroavante o cara tem que achar ele. Né, ficar preso dentro. E ele tem o seguinte, se também ele sair um ladinho aqui e ele receber uma bola, ele bota os caras na cara do gol ainda. Sim. Porque ele faz tabela, ele sabe fazer uma jogada. Agora veio uma data FIFA, né? E sempre tem uma surpresa pós-data FIFA. O Flamengo agora teve tempo para treinar, já sabemos que... E tem que ganhar o jogo do Botafogo. E não vai ter De La Cruz, Saúl, tem desfalques e tal, mas enfim. E o Botafogo joga tudo também. Também. Para não sair jogo duríssimo. Agora, assim, o Palmeiras mostrou. O Palmeiras não tinha 6, 7 titulares aí. Do Abel, porque ele joga contigo titular, depois ele entrou contra o Juventude, ele tinha 3 titulares de campo, isso, sei lá, só, uma coisa só. assim. E não tinha o Roque E o Flaco. e o Flaco. Isso. Mas Nenhum então... dos dois. E meteu, foi lá o 4-4, que depois saiu o gol, chegou a 4-0. Só uma coisinha. O Palmeiras tem uma capacidade, uma força nesse momento, Sim. que me parece diferenciada. Então, e a força mostra ainda porque o Bruno Rodrigues, garoto que operou o joelho 2 vezes seguidas, ficou parado ficou 2 anos sem fazer um gol. Ele chegou, ele fez um gol contra o Juventude e o ambiente, você vê que o ambiente é totalmente unido, o ambiente está colado. A reação de apoio ele foi fantástica. Todo mundo, estádio, jogadores, tudo. Então isso mostra o ambiente que está o Palmeiras. Nós temos os lances aqui, vamos ver os gols. Vamos dar uma olhada, depois você volta pra gente falar o assunto, porque o Palmeiras é o grande assunto do momento agora. Quero lembrar que há 3 rodadas atrás o Flamengo estava 5 pontos na frente do Palmeiras, agora já soltaram, depois eu falo. Aí, então, vamos lá. Esse foi o primeiro gol. É o primeiro gol. Do cara que mais gols fez no Allianz. Foi o cara que E a mais fez gol no reserva, Allianz. que é o Rafael Veiga. Ela sou o Rafael Veiga. agora é o aí vem Bruno pro segundo, Rodrigues. é o gol dele. O goleiro também é bom. Esse goleiro, ajudou. mas teve uma falha, uma tristeza. O problema é do goleiro. Mas o teve uma centroavante falha. cabeceou pro gol, não é? O Jandrei, ele tinha feito defesas importantes antes desse lance. Mas não é a primeira vez que Foi ele foi emocionante buscar. esse gol, né? Aí vem o terceiro gol. Bruno Fux. O Bruno Fux Primeiro chegou gol do por ali Fux. pelo zagueiro. Primeiro gol dele pelo Olha Palmeiras. onde é que ele estava. Olha só, a bola no Veiga no fundo. O Veiga levanta. O Veiga não dá. Esse é assistência. E assistência. Isso não foi um passe, isso foi assistência. Aí, ó. Esse aí também é Foi assistência. cruzamento. Maurício. E aí o Maurício chegando e fazendo. E o Não, o Maurício Juventude, cruzou. Felipe Anderson. Felipe Né? Anderson. o Maurício entrou e o Felipe Anderson que fez. Sim. E Uma agora nós vamos... assistência. Isso é uma assistência também de muita qualidade. Olha como né? ele olha antes, você viu? Uma cabeça levanta pra olhar. Mas a outra Aí foi depois mais da entrada do precisa. Nenê, viu? Olha lá, o Nenê entrou. Porque não sempre o Nenê que mete a bola pra ele fazer de Pra cabeça. fazer uma assistência. Hã? O Nenê deu uma assistência lá, ó.
conta como assistência pra ele. Ó. Conta com mais uma assistência. E curioso que o zagueiro se machucou e não quis sair, né? O médico pediu para ele sair, ele não quis sair do jogo, não. Agora tá repetindo os gols? Tá repetindo os gols e o que eu queria dizer é que se nós esquecemos esse jogo aqui, porque foi o jogo que o Palmeiras estava com um jogo a menos. Então, nas 2 rodadas anteriores, eu me lembro que 3 programas atrás, o Flamengo estava 5 pontos na frente do Palmeiras. E em 2 rodadas, o Palmeiras fez 6 pontos, vitória e vitória, e o Flamengo fez 1 ponto só. O empate com o Cruzeiro e a derrota para o Bahia. Então, aí a diferença foi... Aí eles ficaram iguais e o Palmeiras teve direito a esse jogo. É muita coisa quando você em 6, uma decisão assim, em 2 jogos, do Palmeiras o time faz 6 pontos e o outro só faz 1. Aqui nós... E o Cruzeiro só fez 2. Justamente nós, quando você falou daqueles números fantásticos do Flamengo, e eram fantásticos, realmente, era fantástico. Eu fiz uma frase, olha, o time de maior consistência é o Palmeiras. Eu não gosto de dizer eu disse isso, eu não gosto. Mas enfim, Palmeiras, porque o time de consistência, o Flamengo tecnicamente tem jogadores talvez melhores, mas o Flamengo tem uma capacidade, o Palmeiras tem uma consistência de time. O Abel é o melhor treinador para mim hoje no Brasil. Chato, mas é o melhor. Até quando ganha tudo, ele fala. Ele fala, eu quero a torcida quando a gente tá perdendo. Não quero a torcida quando a gente tá ganhando assim, não. Mas ele tem uma consistência. Agora, o que nós estamos falando hoje não significa que já está decidido também, né? O Flamengo é muito bom também. Só que... Falcão, em 23, exatamente. Foi antes de ontem. Exatamente. Botafogo chegou a abrir 11 pontos. Palmeiras buscou 11. Botafogo não. Botafogo. Há 11 pontos agora em 2023. Agora. 2023 foi antes de ontem, né? Porque também faz 5 anos que só dá Flamengo e Palmeiras. O campeonato é muito difícil. Quando começa, a gente fala que tem uns 8, 10 candidatos. Mas faz 3, 4 anos que é Flamengo, Palmeiras e mais um. Mas 3 já foi o Atlético, já foi o Botafogo. Esse ano é o Cruzeiro ameaçando, mas continua na mão. Foi o Inter que foi. O Inter não foi campeão porque não conseguiu fazer um gol em casa. Foi segundo. O Grêmio do Renato chegou em segundo, mas quem ganhou? Tava ali, Flamengo, continua essa história de Flamengo e Palmeiras, esse ano é o Botafogo. No ano passado, foi o contrário. Só na 36ª rodada o Botafogo passou de novo o Palmeiras. Então, assim, é muito difícil. São 36 pontos. Gente, faltam 12 jogos para a maioria e 11 jogos para outra. 36 pontos. Então, assim, pode ser que daqui 2 semanas a gente esteja falando o contrário. Olha, mas é assim, nós temos que analisar o futebol pelo que nós estamos vendo no momento. Não havia como não dizer há 3 ou 4 programas atrás, como disse o Falcão, que os números do Flamengo eram fantásticos. Sim, mas... E não há como não dizer agora que a força do Palmeiras é gigantesca. Então, temos que repetir que não estava definido lá quando falamos do Flamengo, nem agora. E essa rodada do meio de semana, o Flamengo pega o jogo mais complicado que o Palmeiras. O Flamengo vai jogar lá no Newton Santos, na grama artificial, contra o Botafogo, que é um grande time e que quer ganhar para não fugir, para não ficar na zona de baixada, para não sair do Z4. No grande clássico não existe muito esse negócio de ninguém favorito, não. Agora, olha só, o Palmeiras joga em casa com o Bragantino, o Palmeiras é favorito. Mas olha só, vamos admitir que continua assim, que não é fácil do Flamengo, mas que ganhe e o Palmeiras ganhe. O Flamengo vai ter a chance de empatar no jogo direto. Aí fica a vantagem, fica só com uma vitória. Do número de vitórias, mas aí restariam 10 rodadas para terminar e só se os dois times ganhassem os 10 jogos seguidos para entrar com a história da vitória, entendeu? É muito jogo pela frente. O Flamengo tem se você falar tecnicamente, o time do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras, tecnicamente. Os jogadores são bem melhores. Mas dentro da competição, quem está mais dentro da competição na parte mental, o Palmeiras é muito forte. A parte mental do Palmeiras é muito forte. É isso que eu falo. O ambiente. Essa frase do Abel aí, ela não foi muito bem colocada nesse momento, que era tudo muito sossegado. A não ser que ele goste de confusão também. Eu também gosto de confusão, né? Aí gosto de confusão para poder esquentar o negócio. Aí, a gente provoca, às vezes, uma situação para esquentar o ambiente. Você não fazia isso não, né? Não, fazia muito. Vai contar para outro, que eu cansei de ver. A virada em cima do São Paulo deles foi um negócio de muita consistência. A virada muito parecida com a do Botafogo, 3-0 do Botafogo. A virada em São Paulo teve o problema do juiz, da não marcação do pênalti.
O Galvão, quando ele foi campeão, estava 3-0 o Botafogo em casa e virou 4-3. Ali bateu o campeão. A mesma coisa agora do São Paulo, cara. Tava 3-0 o Botafogo. Isso aí. E um pênalti a favor. Tava 3-1, o Botafogo perdeu 3-0 e um pênalti a favor do Botafogo. O Tiquinho perdeu. Só que o ano passado, o Botafogo foi campeão porque veio aqui dentro do Allianz e fez a mesma coisa. E fez a diferença. Então, assim, é difícil. O que aconteceu em 2023 foi o contrário aqui, em 24. O Botafogo é que se deu bem aqui dentro. Vamos ouvir a saudade do Abel, porque o Abel é danado, rapaz. Ele agora mexeu com a torcida, agora que eu vou Vai ter uma oferta de salário igual ao Ancelotti, hein? Dona Leila disse que para ele renovar, vai ter uma oferta se ele quiser ficar, que o salário vai ficar assim com o Ancelotti. Você acha? Não, já está na imprensa. Não, mas faz a conta. Faça a conta, está na imprensa. 10, igual... 10, 60, seria mais de 5 milhões de reais por mês? Você sabe quanto é? Fala. Não sei. É dobrar e ganhar 3, vai para 6. Pronto, tá aí. O Mauro Naves falou. Isso é. Vai para 6. Poderá ter, será oferta. Se for para 6, vai ganhar mais 6. Faça uma conta aí para mim, multiplica 9,9 milhões de euros pelo valor do euro. Por favor, faça essa conta para mim, para depois ver se com 6 por mês? 10 milhões, 6 euros são 60 por ano, dá 5 por mês, Galvão. Pronto. Não é isso? O Ancelotti não é 9 ponto tarará? 10 milhões de euros? Vamos botar o euro redondo a 6, 60. 5 milhões por mês. Vai dar 66. Isso estou falando do Ancelotti. Você falou que é 9 pontos, não sei o quê. É o que eu li. Eu também. Eu li na imprensa hoje também que poderá vir essa oferta. Eu também não cuido do dinheiro de ninguém. Nem eu. Não cuido do dinheiro de ninguém. Não, do meu eu cuido. Mal cuidado, mas cuida. Estou dizendo dos outros, mano. Hein, Falcão? Mal cuidado, mas tem que cuidar. Dos outros. Eu estou falando dos outros. Tá certo, vamos lá. Eu quero que... Vamos lá. O dia perguntar qual é o grande legado que você quer deixar. Eu falei, já existe, só é o reconhecimento de muita gente na minha categoria de que eu consegui elevar o valor dos profissionais e ajudar a que pudessem ganhar mais. Isso é, então, quanto mais para mim as pessoas ganharem, importante. Sim, se estamos fora da fome, melhor ainda se ficar mais ainda. E se o Abel ganhar isso é porque merece. Isso saiu hoje na imprensa que ele poderá ter essa oferta. Essa praga já estava aí faz uma meia hora já que o Palmeiras está cada vez mais líder, 3 pontos na frente do Flamengo, 18 vitórias, 2 a mais, já tínhamos falado. Vamos ouvir o Abel. Quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da mancha verde. Entendem? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles é nos momentos difíceis. E nos momentos difíceis, quando nós perdemos... Rapaziada, então tá aí, esse foi o vídeo que a gente separou para estar reagindo junto. Um vídeo aí muito bacana, né? A gente pôde acompanhar aí análises de opinião, análise e pontos de vista diferentes, né? Você vê ali o Luxemburgo falando que o Flamengo não pode usar a estratégia de poupar. Eu, particularmente, acredito que como a maioria dos flamenguistas, a gente também não é muito adepto a essa estratégia. A gente acha que tá bem, tem que jogar, garante o jogo e o próximo a gente vê como que fica, porque às vezes você poupa e no jogo seguinte o cara se machuca no aquecimento. Então, assim, melhor deixa o cara jogar, vai lá, garante, vamos pra cima que a gente consegue esse campeonato ainda, né? Jogo muito importante esse do Palmeiras agora, que o Flamengo vai ter. O Flamengo precisa ganhar do Botafogo para chegar ali mais tranquilo para o jogo com o Palmeiras. Tranquilo entre aspas, né? Porque é um jogo gigantesco que vai definir ali muita coisa. Obviamente não vai definir o campeonato, mas pode colocar ali uns degraus de dificuldades ou então embolar de vez esse campeonato, que acredito assim que assim como os comentaristas falaram aí, vão ser decididos nas últimas rodadas, né? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já que ficaram aqui até o final, dá o like aí pra estar dando uma moral, pra estar fortalecendo, tá bom? E até um próximo vídeo, valeu!